Obrigado, Gui. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, mais um último recado, amém? Nós temos aqui uma frente evangelística, amém? E nós somos uma igreja que vive a missão, a grande comissão de Jesus na terra, amém? E se você quer participar, você tem um chamado evangelístico, se você quer participar das ações, procura o Gui, levanta a mão aí, Gui, no final desse culto, amém? Ó, o Guilherme está aqui no final do culto, amém? Nós temos ações para o culto das quartas-feiras, eles vêm antes, amém? Eles saem por esse centro comercial aí, ó, entregando um panfletinho, dizendo, ó, nós temos um culto ali, amém? Você vai almoçar, mas você vai alimentar o teu espírito também, amém? E essa quarta-feira já estava, né, o negócio está tomando corpo, né, amém? E muitas pessoas que vêm nesse culto não congregam nessa casa, e glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui para quê? Para servir, amém? Estamos aqui para servir esse povo aí. A gente sabe o quanto é difícil a nossa semana, o quanto é difícil a nossa vida, e se tem um lugar que está pregando a palavra, né, está orando por você, eu tenho certeza que a gente vai poder exercer o evangelho aqui na terra, amém? Então procura o Gui no final desse culto, glória a Deus. Meus irmãos, está bem centralizado aqui? Estou ficando meio mais para cá, o Cris. Tá bom, Edi? São coisas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada, né? E tá tudo bem, igreja, tá tudo bem, faz parte. Nossa, que calor, não tá? Aqui dentro tá uma delícia, não tá? Agora lá fora, meu Deus. A minha filha ontem no batismo, ela ficou um camarãozinho. Ai, coitado dos nossos irmãos ali. A gente tem que pôr um ventiladorzinho aí, cara. Amém? Tem que pôr um ventilador. Bom, em nome de Jesus aí, né, providenciar aí, se alguém... em nome de Jesus. Mas a minha filha ficou, tadinha, um camarãozinho, cara. Ela puxou o pai. A mãe, ela é loira assim e tal, né? Mas ela tem uma pele assim de camaleoa. Camaleoa? É isso aí, né? Vocês entenderam, né? Ela toma sol, ela tá branca. Toma sol, na hora fica vermelha. Cara, no final do dia, no dia seguinte, ela tá morena. Eu falo, meu Deus, incrível. Eu não. Meus irmãos, eu vou pro sol... Eu fico vermelho a semana toda, doído. E ela puxou minha pele, tadinha. Tadinha. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao momento da mensagem, da palavra. Eu quero pedir para você abrir no livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. São as visões do profeta Zacarias. Deus, ele é tão maravilhoso, né? Porque Deus, ele não alivia com quem ele investiu tanto. E quantas vezes eu vou preparar a mensagem, eu falo assim, nossa, hoje eu vou pregar sobre Davi derrotando os gigantes. Só que Deus não deixa. Deus, ele dá sempre uma mensagem assim, pontual, mas uma mensagem difícil também, amém? Mas o Senhor dá graça, o Senhor capacita, e é necessário para que a gente realmente tenha as nossas vestes trocadas. Se eu puder dar um título a esse sermão, é Tirando as Vestes Sujas. Tirando as Vestes Sujas, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós já sentimos a Tua presença, nós já fomos agraciados pela Tua presença, a Tua glória manifesta. Essa casa é Sua, continua no controle, continua conosco aqui. Nós pedimos mais da Tua presença, mais do Teu agir, do Teu operar. Eu te peço por cada vida aqui, Pai, vai falando no mais íntimo, no mais profundo, vai transformando de dentro para fora. Senhor, vai tocando, nos leva a alcançar
uma verdadeira vida espiritual contigo, onde as nossas questões emocionais não nos impedem de viver a sobrenaturalidade do teu reino aqui na terra, onde nós possamos ser filhos espirituais, onde os nossos olhos estejam nos céus e não aqui na terra, onde a gente não viverá mais por dor, mas viveremos por fé, onde nós não viveremos mais por vista, mas viveremos por fé. Senhor, eu te peço por cada um aqui, prepara-os, prepara o coração, prepara para que a gente possa receber uma porção sua nesta manhã. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, já gerando o resultado dessa palavra, desse sermão. Fale conosco, Deus. Pai, que eu possa diminuir, para que eu possa me esvaziar, para que o teu Espírito Santo seja completamente um agente transformador nesse momento aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Tirando as vestes sujas. Esse é o título. Vamos ler no livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse ao que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa, roupas limpas. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e os vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e sobre os seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que estão aqui estão. Ouçam, o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Verso 9, agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos: em um só dia removerei os pecados dessa terra, e naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e de sua figueira. Até aí. Meus irmãos, se você leu esse texto, você entendeu claramente que se trata de nós. Esse texto, amém? Essa mensagem, essa visão do profeta Zacarias, ela é uma das mais messiânicas do Velho Testamento. Aqui se trata de nós. Josué representa nós. Amém? Representa a nossa trajetória, representa a nossa vida. Irmãos, para pensar um pouco. Naquela época, o povo estava retornando do exílio babilônico. Naquela época, você imagina aquele povo, amém? Os judeus voltando daquele exílio, voltando machucados, feridos, desamparados, completamente sem fé, incrédulos.
completamente machucados emocionalmente. Irmãos, nós não podemos imaginar o que é um exílio, nós não podemos imaginar o que é sermos escravos, sermos presos, sermos completamente ali, escravizados por um povo babilônico. Mas, para pensar um pouco, faz uma retrospectiva da sua vida, da época que você não conhecia Jesus. Qual a diferença da época onde você não conhecia Jesus e desse povo que vivia no exílio babilônico? Meus irmãos, nós vivíamos num caminho de morte, nós vivíamos escravizados por esse mundo, pelos nossos pecados. Nós vivíamos uma vida de perdição, nós vivíamos uma vida que nós não tínhamos independência. Você nunca era independente, mas você era completamente escravizado pelo inimigo, por Satanás, e vivia de pecado, vivia através das feridas da sua alma. Essa é a reflexão, esse é o paralelo entre a nossa vida antes de reconhecer e de viver uma vida com Jesus e aquele povo que vivia no exílio babilônico. Deus sabia que para que fosse restaurado o seu povo, era necessário o quê? Que as vestes fossem trocadas, tirassem as vestes sujas e colocassem vestes novas. Era necessário um turbante sobre a cabeça daquele sumo sacerdote Josué, porque o turbante representa a autoridade para exercer os planos de Deus. E ali Deus estava restaurando, restabelecendo a autoridade sacerdotal sobre aquele homem. Meus irmãos, eu não sei se você conhece, mas um sacerdote vinha da tribo de Levi, amém? Muitos sacerdotes eram gerados da tribo de Levi, porém o sumo sacerdote, ele vinha de uma descendência de Arão, era o sacerdócio que vinha da linhagem de Arão, e esse sumo sacerdote, amém? Que era ele simplesmente ia no templo uma única vez ao ano, para fazer o que? Expiação dos pecados do povo, amém? Então você imagina aquele cara, Josué, sumo sacerdote, que passou por todo aquele exílio babilônico, com certeza ele foi completamente escravizado ali, mas ele precisava ser restaurado, a autoridade, ele precisava ser perdoado, seus pecados tinham que ser perdoados, para que ele pudesse realmente viver ali, amém? Meus irmãos, hoje nós entendemos que aquilo que esse texto fala, é direcionado para nós hoje. Você tem que ser protagonista da sua vida, você tem que ser completamente restaurado. Quantas pessoas se converteram, quantas pessoas caminham com Jesus, quantas pessoas até fazem aquilo que é certo, sabe o que é pecado, mas não vivem uma vida plena com Deus, não vivem a plenitude de uma vida com Jesus, não vive o centro da vontade de Deus para a sua vida. Elas não entenderam que aquilo que Deus faz é nos tirar de um caminho de morte, é nos retirar de um caminho de perdição e nos traz para uma vida plena, que nos traz para uma vida abundante, uma vida completamente conduzida por Ele, porque Deus tem planos para as nossas vidas. Ali fala que se trata de coisas futuras, e conosco é da mesma forma. Deus não tirou do pecado, Deus não tirou do mundo, Deus não te resgatou para que você sentasse numa cadeira, numa igreja e vivesse recebendo, como um telespectador que recebe, que assiste um culto, mas Deus te pega de uma forma para que você entenda que não se trata de você, se trata daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, e você tem que estar completamente curado, completamente lavado, purificado, trocar as suas vestes sujas por vestes limpas, para que a autoridade seja restaurada, para que você tenha uma autoridade sacerdotal na sua vida, para que você possa viver os planos perfeitos de Deus. Eu vivo falando para vocês, Deus nunca trabalha com plano B,
Nunca. Deus trabalha com um único plano e Ele é perfeito. Ele é o A, Ele é o plano perfeito, Ele é o único plano para a sua vida. Muitas vezes muda-se a rota, mas o destino jamais. Meus irmãos, se você não escutar essa mensagem, não entender que Deus te escolheu, que Deus te formou para algo aqui na terra, você nunca irá viver a plenitude de uma vida com Deus. Você nunca vai ter a comunhão perfeita. Você nunca vai ter a comunhão perfeita. Você nunca terá uma comunhão com Deus de uma forma onde a sua vida vai ser completamente redirecionada para que você viva os planos e as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós iremos ver aqui alguns pontos importantes para que a gente aprenda que mesmo em situações de sujeira espiritual, mesmo em situações que você desagrada a Deus, Ele não desiste de você. Deus não nos descarta. Deus não tem, Ele não perde o interesse por nós, porque Ele nos formou. Ele sabe quais são as dificuldades desse mundo, Ele sabe quais são as dificuldades carnais, Ele sabe aquilo que rege nesse mundo, Ele sabe quais são as influências desse mundo, mas Ele nos desperta, Ele nos transforma, Ele ressignifica as nossas vidas. Entenda, a maior importância que você tem em relação à sua vida aqui na terra é cumprir o plano, o propósito de Deus para você. Amém? Então vamos pegar de uma forma expositiva, a iniciar novamente pelo verso 1. Eu vou ler aqui, ó. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também ali estava, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. Meus irmãos, há alguma novidade aqui? Eu pergunto para você, há alguma novidade aqui? Satanás, ele é o acusador. Ele, o tempo todo, ele pede a nossa alma. Só que, para pensar, Satanás, ele não é caluniador, ele não é fofoqueiro, ele não é difamador. Amém, meus irmãos? Esses são os homens. Os homens fazem isso mesmo, conduzidos por demônios ali, ó, agentes ali, ó, do inimigo, mas uma classe mais baixa. Satanás não, ele chega diante e simplesmente apresenta cartas de dívidas em relação às nossas vidas diante do Senhor. Amém? Continuamente ele faz isso. Só que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. Amém? A palavra nos ensina que Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Mas a gente precisa estar atento, porque quando Ele apresenta cartas de dívidas em relação ao nosso respeito, são pecados verdadeiros, são legalidades nossas mesmo. Então nós temos que ter uma vida de arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. O pastor Ed começou esse culto orando por arrependimento, remissão de pecados, orando para que a gente se arrependa. O evangelho é um evangelho de arrependimento. O evangelho não é um evangelho de prosperidade. O evangelho não é um evangelho de conveniência. O evangelho é um evangelho de cruz. É um evangelho para que a gente dobre os nossos joelhos, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados, e o sangue do Cordeiro derramado purifica as nossas vidas, nos lava, nos purifica de todo pecado. Toda acusação do inferno é cancelada a partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados. Amém? Só que vou no mais profundo. Amém? Posso? Tenho liberdade? Irmãos, tem coisas que é muito mais lá no profundo. Tem feridas, tem traumas, tem situações traumáticas que você sofreu lá atrás,
e que você não ainda acertou isso. Tem situações que estão ocultas, que muitas vezes estão até no teu inconsciente, mas você colocou uma barreira para que nada chegue ali, para que você nunca mais tenha que sentir aquilo que você sentiu naquela época, mas você foi marcado. E são essas marcas que atrapalham de você viver uma vida plena. Aí você fala, mas pastor, por que eu não consigo receber a presença? Por que eu não consigo ser como aquela pessoa avivada? Mas por que eu não consigo? Eu venho no culto frio e saio do culto congelado. Porque você precisa ser curado. A cura, há um bálsamo sendo derramado nessa manhã para que haja cura. Você tem que reconhecer. Se você não reconhecer que você precisa ser curado, você nunca será restaurado. Se você não reconhecer que você precisa voltar lá atrás, resolver aquilo, para que você possa avançar, para viver o teu futuro, você nunca irá conseguir. Saiba que os planos de Deus é para isso. Saiba que o Espírito Santo está nessa casa hoje dizendo para você que aquela situação no seu passado que te feriu, que aprisionou o teu espírito lá, hoje será completamente liberto. Hoje as correntes serão quebradas. Hoje tudo aquilo que te oprimia no passado, hoje vai ser curado e cicatrizado. Porque se essa ferida ainda dói, é porque você não foi curado. Não tem como viver a plenitude de Cristo se você é ferido, é machucado. Se a tua alma está ferida, não tem como. Amém? Então o inimigo, Satanás, ele é o acusador. O tempo todo ele traz situações como essa, acusando Josué. E ele não muda. O diabo, ele não cria nada, ele repete as coisas. Ele simplesmente continua na mesma missão. Ele sabe que o destino dele já está escrito. Ele sabe que a sentença dele já foi estabelecida. Só que ele quer nos impedir de alcançar e viver aquilo que Deus tem para nós. Ele quer o tempo todo estar ali nos acusando, estar ali nos impedindo de alcançar os planos e as promessas de Deus. Irmãos, o que diz a palavra? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ali o texto, pegando com base ali numa linha, fala que ali seriam falsos mestres. Mas, irmãos, falsos mestres são conduzidos por quem? Pelo próprio Satanás. Amém? Então quando fala ladrão, está falando do próprio diabo, está falando de Satanás. E quando ele fala que ele vem para roubar o quê? Roubar a nossa identidade de filho de Deus. Porque através de Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros e cordeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Amém? E ele vem tentar roubar essa identidade nossa, de filho. Meus irmãos, não importa o que aconteceu, desculpa falar, a vida cristã não é uma vida perfeita, mas a vida cristã é uma vida eterna. Tem pessoas que acham que a vida está perfeita, mas o caminho dela não está na eternidade. Aliás, está na eternidade, mas no outro lado, Ele veio para matar. Matar o quê, meus irmãos? Matar o quê? Matar a sua vida espiritual. Porque quando você não entende a sua identidade de filho, a sua vida espiritual morre. Você não ora mais, você não jejua mais, você não clama mais, você não tem mais um sinal de vida espiritual. E ele vem para destruir, não vem? Destruir o quê? Ele vem para destruir a sua vida. Ele vem para destruir a sua vida ministerial. Quem disse que a tua vida ministerial encerrou? Deus?
Quem disse? Quem disse que você não é digno para exercer o seu ministério aqui na terra? Quem disse? Os homens? Quem disse? Os homens? Igrejas? Líderes? Quem disse? Irmão, saia por essa porta, pregue o evangelho, fora e tempo todo, vai pregar o evangelho. Quer ver se não vai vir a autoridade de Jesus através da sua vida? Ele veio para destruir a sua vida pessoal, relacionamentos. Você não consegue se relacionar com as pessoas, o tempo todo você arruma uma briga ali, uma discussão, não preciso disso. Aí que você vê, você não tem ninguém para você ligar, meu irmão. Você não tem amigos, não tem relacionamento. Ele vem para destruir a sua família. Ele vem para destruir os casamentos. Ele vem para destruir as nossas vidas. Só que através do sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo, através de Jesus, ele se torna um falido. Ele jamais conseguirá ter sucesso nessa missão dele, nessa ação dele, quando nós estamos diante de Jesus. A palavra nos ensina o quê? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É isso? Você esqueceu do começo. O que fala antes disso? Buscai ao Senhor, estar nele, conectado nele, buscando ele, vivendo para ele, tendo uma vida com ele. Aí você resiste ao diabo e ele foge de você. Amém? Você precisa estar conectado na videira, você precisa estar conectado em Jesus Cristo, você precisa estar vivendo uma vida com ele. As pessoas vivem para si próprio, as pessoas acham que estão vivendo uma vida espiritual, as pessoas acham que estão exercendo um cargo na igreja. Deus não te chamou para ter cargo na igreja, Deus te chamou para ter comunhão com ele. Deus é um Deus do quê? Deus é um Deus de comunhão. Amém? Deus, o que ele busca conosco? Ele busca conexão, ele busca relacionamento, ele nos restabelece o tempo todo. Satanás, o acusador, ele fala na mente: você não merece estar aqui. Ele fala no passado: você já errou demais. Ele fala na identidade: você não é quem Deus diz que você é. Ele fala na consciência: Deus nunca vai te usar assim. Abra em Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. Fala assim: então ouviu uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Tem o verso 11 para mim? E eles venceram, presta atenção, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, você quer viver a tua vida? Você quer viver a tua vida? Você vai perder. Agora, se você perder a sua vida, você vai ganhar a sua vida na eternidade com Cristo Jesus. Como você quer dizer que você é de Deus? Se você tem vivido a sua vida completamente de forma independente, seja dependente do Senhor, seja a extensão do ministério de Jesus aqui na terra. E qual a resposta de Deus? No verso 2, voltando para Zacarias 3, amém? Deixa aberto aí. Fala assim: o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás.
Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Em algumas versões, um tição tirado do fogo. Em algumas versões, um pedaço de madeira tirado do fogo. Meus irmãos, o que isso significa? O que isso significa? Está falando de nós, meus irmãos. Irmãos, qual que era o nosso caminho? Irmãos, entenda, todos. Quando eu falo todos, todos tinham um caminho de perdição, um caminho de morte. Amém? Nós temos uma teologia, amém? Que todos carecem de um Salvador. Irmãos, até aquele mais certinho, até aquele que vai falar, meu Deus, será que há dolo nesse cara? Será que esse cara faz alguma coisa de errado? Faz. Ele iria para o inferno. Se Jesus não viesse, não morresse na cruz do Calvário, não levasse os nossos pecados, toda a iniquidade, nós iríamos para o inferno. Amém? Todos nós carecemos de um Salvador, meus irmãos. Amém? Então ali, Deus nos tirou de um caminho de morte, porque a lenha, amém, ela queima, não queima? E o que ela vira no final? Uma cinza, meus irmãos. Amém? Mas Deus nos escolheu, Ele escolheu a Jerusalém, nós somos o povo dEle, nós somos a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Meus irmãos, a parte 3 aqui, que é a parte que eu mais gosto desse texto, fala assim, a troca das nossas vestes. Quem precisa que seja trocada as vestes hoje? Eu preciso que as minhas vestes sejam trocadas. Fala assim o verso 3, Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Ele tinha acabado de voltar do exílio babilônico. Irmãos, emocionalmente ele estava destruído. Aqui não é no sentido físico, não eram roupas físicas, é no sentido espiritual. É no sentido de pecados ocultos. É quando você baixa a régua. Sabe quando você baixa a régua? Isso está tudo bem. Irmãos, entenda algo. Você pode estar com questões que precisam ser resolvidas, mas você não pode aceitar elas como estão. Amém? Busque o conserto, busque se consertar, busque acertar as coisas, busque viver uma vida plena para que não haja acusação de Satanás contra a sua vida, para que essas cartas de dívidas elas sejam quebradas, canceladas em nome de Jesus. Amém? Verso 4 fala assim, então o anjo disse ao que ali estavam, tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa, roupas de festa, roupas de festa, roupas de festas, roupas que te habilitam em regiões celestiais, roupas que te habilitam a alcançar a salvação. Meus irmãos, você acha o quê? Que você é salvo? Você acha o quê? Que a sua salvação está garantida vivendo uma vida de pecado? Você acha que vai subir ao céu? Se a palavra nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, aprenda algo. Para que você alcance a tua salvação, você tem que ter uma vida de joelho nos chãos. Você tem que ter uma vida de arrependimento. Você acha que no céu vai entrar pecador? Sabe qual que é perdão, deixa eu consertar aqui. Sabe qual que é o requisito para entrar no céu? Santidade. Mas todos nós somos pecadores, amém? Só um não pecou, é o Cordeiro sem mácula, é o Cordeiro perfeito, Jesus. Mas se para entrar no céu,
Eu preciso ser perfeito? Eu preciso estar em santidade? O que eu preciso fazer? Meus irmãos, está fácil, me ajuda? Tem que se arrepender, meus irmãos. Quando você achar que você não tem pecado, já pede perdão. Quando você achar que você está indo para o céu, você pede perdão. Porque você vai ter que se arrepender até que Ele venha. Até que Ele venha, você vai ter que se arrepender. Então para de olhar para uma pessoa que vive em completa perdição e achar que ela já tem um destino cravado, que essa pessoa ela pode no último momento da vida dela se arrepender. Sabe, ontem nós estivemos num batismo e eu fiz algumas perguntas para as pessoas. Em Marcos 16 fala o quê? Se você crer e for batizado, você será salvo. Mas eu te pergunto agora aqui, para você entender a situação. Se tem uma pessoa que viveu a vida toda dela, como ela queria, nunca quis saber de Jesus, mas no leito de morte dela, ela reconhece que Senhor, que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, e ela morre, ela vai para onde? Mas ela não foi batizada. Por isso que eu falo, cara, o batismo é você tomar uma posição aqui na terra, você falar, eu sou de Jesus, eu tomo o lado de Jesus, eu saio de cima do muro e vou viver uma vida com Cristo Jesus, eu morro para mim mesmo, para viver para Cristo, amém, meus irmãos? Então entenda, se você está confortável, você está vivendo uma vida, aparentemente fazendo o que é certo, os preceitos, vivendo a palavra, amém? Mas se você, na hora que Ele chegar, você não se arrepender, meu irmão, aí só o Senhor sabe. A nossa missão é o tempo todo estar pedindo, lava as minhas vestes, troca as minhas vestes, coloca vestes puras, vestes brancas. Essa é a nossa missão. Em 1 João 2:1 fala que, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele está o tempo todo ao lado do Pai, orando, intercedendo, sendo nosso advogado. Ele está o tempo todo ali, intercedendo por vocês, por nós. Ele não te esqueceu. Em Romanos 8, verso 33 e 34, fala assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Meu irmão, eu acho que você não pegou. Quem que estava, não no céu, mas na visão, à direita, nos acusando? Quando você está enxertado na videira verdadeira, quando você está em Jesus Cristo, Ele está intercedendo por você. Ele simplesmente faz assim, em Satanás, e assume aquele posto de intercessor, estar ali, torcendo, advogando, intercedendo por você. Não há acusação. Quem irá te condenar? Quem irá te acusar? Meus irmãos, quando Jesus estava passando ali pela terra, ali os fariseus chegaram diante dele e queriam formar uma trama ali, uma armadilha, uma arapuca no inferno contra Jesus, e trouxeram uma mulher adúltera que tinha acabado de adulterar e foi pega ali, na hora do adultério, e trouxeram para ele. E diante daquela situação, eles questionaram Jesus:
perante a lei mosaica. Só que Jesus, naquela hora que ele foi pego ali, entenda algo, ele não havia morrido, ele não havia ressuscitado, amém? Pega isso aí, você precisa entender isso aí. Então, ali, o que valia era a velha aliança, da promessa sobre Jerusalém, amém? Entenda que o amor de Deus sobre nós é incondicional. E ali naquele momento, ele abaixa a cabeça, e ele começa a mexer na terra, e as pessoas geram uma expectativa diante daquela ação dele, da resposta dele, e ele fala o quê? Para aqueles homens que estavam acusando aquela mulher: aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado pode condená-la, porque só quem pode determinar aquilo que acontecerá na sua vida é Deus. Ele é o único que pode determinar o que você irá viver. Homens não podem, o próprio Satanás não pode. E ele chega ali e pergunta: mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela fala: todos foram saindo. E Jesus fala o que para ela? Eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Porque ali ainda iria morrer na cruz, ressuscitar, e ele levaria todos os nossos pecados. Amém? Mas hoje nós temos o quê? Livre acesso através da nova aliança. Amém? Hoje nós temos livre acesso à nova aliança. Irmãos, hoje Deus está removendo a culpa que te paralisava, o pecado que te condenava, o rótulo que te definia. Deus está tirando os X das suas costas, a vergonha que te aprisionava. Em Isaías 1:18 fala: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Meus irmãos, em 2 Coríntios 5:17 falei assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação para quando você está com Ele. E continuando aqui em Zacarias 3, do verso 5 ao 7. Após remover as vestes sujas, eu te disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, e seguir a minha vontade, a vontade de Deus, se você cumprir a vontade de Deus para a sua vida, amém? Receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios, e deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. E colocaram um turbante limpo na cabeça dele, meus irmãos. O que isso significa? Autoridade. Deus está restaurando a autoridade de sacerdotes nessa casa. Deus está restaurando vidas que já haviam se esfriado. Deus está restaurando ministérios. Deus está reafirmando chamados. Deus está trazendo aquela sensação do primeiro amor,
aquela sensação de quando você vê uma pessoa levantando a mão, aceitando a Jesus, você glorifica a Deus. Você está agora, Deus está restaurando aquele primeiro amor, de quando você vê uma pessoa sendo curada, você se alegra, você não se torna indiferente, você não questiona, você só crê que Deus ainda continua curando, Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres. O mesmo Deus que cura, tem curado. Basta cremos, porque Ele continua sendo bom. Ele é o mesmo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui nessa casa, Ele está aqui. Você precisava estar nesse culto para você ouvir essa mensagem de restauração, de restituição. Ele troca as tuas vestes sujas e coloca vestes de festas, e Ele coloca um turbante sobre a sua cabeça de autoridade para vencer e avançar no reino de Deus. Aleluia, aleluia. A restauração da dignidade, a restauração da autoridade espiritual, a restauração da identidade de filhos, a restauração da função sacerdotal sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em Efésios 2:10 fala: porque somos feitura dele, criados em Cristo. Nós só existimos quando nós reconhecemos que Jesus é Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, Deus não te resgatou do inferno, Deus não tirou de uma vida de pecado para que você sentasse nessa cadeira e ficasse recebendo, mas Deus te trouxe para que você receba e você vá transbordar a mesma autoridade, a mesma unção sobre outras vidas lá fora, porque é sobre isso, não é sobre nós. 1 João 5,18 fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Ele não te toca, ele não tem poder. Irmãos, para de temer o diabo, tenha temor a Deus. Saiba que a tua vida está em cumprir a vontade de Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu tenho vivido. E Deus em algum momento perdeu o controle das coisas. Em último momento, eu falo: você é responsável pela sua alma. O diabo o dia todo, todos os dias estará pedindo a tua alma, mas você é responsável por ela. Se tiver difícil, está fazendo a obra. Se tiver difícil, está exercendo o reino lá fora. Guarda a tua alma, proteja a tua vida. E finalizando aqui, meus irmãos, o quinto ponto aqui, no verso 8 fala: ouçam o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve eu trarei o meu servo, o renovo. Quem? O próprio Jesus. Quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, o véu se rasgou. Do começo do Éden até o momento da crucificação, o homem nunca foi suficiente para ser remidor de pecados. Mesmo o sumo sacerdote, ele nunca conseguiu remir os pecados do povo. Era o tempo todo Deus trazendo aliança com o povo, com Jerusalém, e perdoando o povo. Não eram homens que faziam sacrifício para que o povo seja perdoado, mas era a aliança que Deus tinha com o povo. Porque a aliança que Deus tem é para que a gente não morra,
Deus não vai deixar que a gente pereça, Deus não vai deixar que nós pereçamos, mas muito pelo contrário, Ele continua sendo bom, as promessas dele se cumprem. Verso 9 fala assim: agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, a única pedra com 7 faces. Irmãos, 7 significa perfeição, amém? Uma única pedra, irmãos, é uma única pedra, é a pedra angular, é o próprio Jesus, é a pedra perfeita, é a pedra que não é encaixada, ela é estabelecida, são fundamentos. Através de Jesus Cristo nós existimos, nós não existíamos, nós éramos pó dessa terra, mas através de Jesus Cristo nós passamos a exercer, a viver, nós somos formosura dele, feitos em Cristo. Você só existe depois que você reconheceu que Jesus é Salvador na sua vida. E gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e um só dia removerei os pecados dessa terra. Quantos dias? A partir do momento que aquele sangue, ele chega ao chão, a partir que o sangue do Cordeiro cai ao chão, a partir do momento que ele morre, ele entrega e ele diz: está consumado, está consumado, está determinado, está escrito, já foi estabelecido, já foi determinado. A partir desse momento, dessa escrita, está consumado, meus irmãos. Ali a iniquidade foi retirada, os pecados foram perdoados, as enfermidades foram tiradas, foram curadas. Irmãos, há algo impossível para Deus. Nós dificultamos, nós vivemos por vista. Deus quer curar, a gente não tem fé para que Ele nos cure. Deus quer nos restabelecer, nós não temos vigor espiritual para continuar permanecendo diante das dificuldades. A primeira luta que vem, a gente balança e cai. Deus não nos trouxe para perecer, meus irmãos. E entenda, em Hebreus 4,14, coloca para mim Hebreus 4,14. Aí fala do verdadeiro sumo sacerdote. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, ali fala que a gente tem que se achegar diante dele, confessar os nossos pecados, confessar que ele é Deus, porque só existe um sumo sacerdote, e um dia, em um ato, ele levou todos os nossos pecados. Nenhum sumo sacerdote foi suficiente para tirar o pecado do povo. Era Deus que o tempo todo falava: tá bom, vai, a minha aliança, vai, anda, já sofreu bastante no exílio, agora vai, eu te livro, eu te restauro, vai para frente. Só que através de Jesus Cristo, meus irmãos, ali está a vitória e a derrota do próprio Satanás. Ali está a nossa vitória em Cristo e a derrota de Satanás. Feche seus olhos. Deus te trouxe aqui para te reprojetar. Deus te trouxe nessa manhã para te restabelecer, para tirar as vestes de acusação, para tirar as vestes sujas e te colocar vestes de festa. Deus veio aqui hoje para colocar um turbante sobre a sua cabeça e restaurar o seu sacerdócio. E entenda, a partir do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso à nova aliança. Nenhum homem pode intermediar o relacionamento seu com Deus. Eu não posso intermediar o teu relacionamento com Jesus. Porque a partir da nova aliança, nós temos livre acesso a Ele, nós temos livre acesso a Ele. Deus te trouxe aqui, para que toda ferida que te machucava, seja retirada da sua vida. E eu quero
E eu declaro que vocês são corajosos. E eu declaro sobre a vida de vocês que não é uma simples oportunidade, é a única oportunidade que vocês terão. Porque quando Deus chama, Deus faz. Deus gera tanto querer quanto realizar. Se você sente que a tua vida está paralisada, se você sente que a tua vida espiritual está morta, se você sente que a tua autoridade foi roubada, algumas pessoas falam que a unção já passou, a unção já passou. Não, não passou, porque a unção ela vem quando a azeitona é espremida. Você tem sido espremido, você tem passado por situações difíceis, basta você conectar com Cristo, basta você realmente nesta manhã reconhecer, entenda, Deus não irá fazer se você não agir por fé. Entenda, Deus não irá fazer se você não se pronunciar. Deus não irá fazer se você continuar na mesma. Se você quer ter as suas vestes trocadas, se você recebeu essa mensagem, se você entendeu que a tua vida é importante, que Deus te formou para algo aqui na terra, se você quer que a sua autoridade sacerdotal seja restabelecida, venha até aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Nós teremos um tempo de louvor, de adoração, mas nós iremos orar por vocês. Se você tem vivido friamente, se você tem afastado do primeiro amor, se você não tem se alegrado com as coisas que Deus tem feito, é um sinal que existe sim algo espiritual contrário à sua vida. Amém? Nós vamos adorar agora. Venha até aqui à frente se você quiser receber uma oração. Aleluia, vamos louvar. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra a tua graça e fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Levante suas mãos nesse momento e declare: o que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O início declara: tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra a tua graça e fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava
amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos e declare que eu sou livre. Diga, Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Eu sou livre. Diga, Eu sou livre. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Mais uma vez, vamos declarar isso. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. e ele venceu para sempre, e para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive. Ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive. Ressuscitou. E eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aumenta o volume da sua voz, declare a sua liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. As vozes declarem: e eu sou livre, e eu sou livre. Declare. Nada além, nada além de Jesus. Eu sou livre.
Hoje o Senhor tira as vestes sujas. Hoje o Senhor recolhe todas as cartas de dívidas contra a sua vida. Hoje o Senhor estabelece um novo tempo sobre a sua vida espiritual. Você não será mais insensível às coisas que estão acontecendo, mas você terá uma sensibilidade e uma alegria no espírito de ver o agir de Deus. Você vai começar a enxergar aquilo que Ele está fazendo, você vai ser reavivado, você vai viver um novo tempo, você vai viver coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, como no primeiro amor. Deus está limpando a sua vida, limpando a tua alma, tirando todas as marcas do passado que te impediam de ter uma vida plena. Daqui em diante você será completamente vestido com vestes de festas, vestes limpas. E a autoridade sacerdotal, a autoridade espiritual, ela é restaurada, restabelecida sobre a sua vida. Deus tem algo com os sacerdotes aqui nessa manhã, com os homens dessa casa. Há um restabelecimento sobre a autoridade sacerdotal, sobre a sua vida, hoje. Ele restabelece você como sacerdote da sua casa, como aquele que escuta a voz de Deus, aquele que traz o direcionamento do lar, o direcionamento para a sua família, Estenda suas mãos, todos agora. Repete essa oração. Senhor Jesus, hoje eu declaro que através de Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Hoje o Senhor trocou as minhas vestes, colocou vestes de festas em minha vida, restaurou a autoridade espiritual em minha vida e também me levou a viver os teus planos e os teus propósitos para a minha vida aqui na terra. A partir de hoje eu não viverei para mim mesmo, mas eu viverei para Cristo Jesus. A partir de hoje eu declaro que os meus sonhos são os sonhos de Deus e que a minha vida pertence a Ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Repete essa oração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Maior que está em mim do que no mundo vive. Oremos juntos. Pai nosso que estais no céu, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Levante sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Vão na paz, tenha uma ótima semana, um resto de domingo abençoado. Cumprimente esse irmão que está ao seu lado. Deus abençoe, amamos vocês.